Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte? Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui no Palavra Ética o Dr. Afonso Henrique Miranda Teixeira. Dr. Afonso Henrique, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Sinta-se em casa ou lá no escritório ou na luta, nas tantas que você acompanha. Muito obrigado, Frei Gilvander, também é um prazer imenso estar aqui e poder tratar de assuntos importantes para a nossa sociedade e fazer esse contato necessário, né, de divulgação de um trabalho junto aos espectadores. Ok. Doutor Afonso Henrique, ele conseguiu um espaçozinho na agenda dele, porque ele tem uma agenda muito apertada, porque o doutor Afonso Henrique é procurador de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é coordenador das promotorias de conflitos agrários em Minas Gerais, formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é membro da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Doutor Afonso Henrique, vamos começar fazendo uma rápida retrospectiva da sua vida, sua trajetória. Conta para nós um pouquinho, onde é que você nasceu e as principais influências, as águas que ajudaram a formar você até aqui. Frei, a gente tem muito orgulho da nossa história, uma história de muita luta. Sou da capital do Rio de Janeiro, só estudei em escolas... Carioca da Gema. Carioca da Gema. Só estudei em escolas públicas, tive... alguns dos meus familiares foram vítimas da ditadura militar e, mesmo sendo o mais novo dos 5 irmãos, a gente sempre caminhou com uma visão cristã e socialista, né? E aquilo que a gente sempre procurou também colocar isso como base nas nossas atividades, em especial no Ministério Público. Por que você optou por estudar Direito? O estudo do Direito, ele vem ao encontro dessa nossa ideia de que, através de algumas atividades que o Direito proporciona, a gente lutasse por uma democratização no país, para que a gente tenha aqui realmente uma democracia social. Doutor Afonso, você teve participação também no movimento estudantil? Sim, é uma participação interessante no movimento estudantil, mas eu vivi muito o socialismo, aquele que tentava se implantar na década de 80, quando o Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, ele fez algumas incursões socialistas através do seu governo, como CIEP, escolas de tempo integral e toda a história que o Brizola tinha como a luta pela reforma agrária. Doutor Afonso Henrique, você veio para Minas Gerais após ser aprovado no concurso para se tornar promotor de justiça? Perfeito, juntamente com outros colegas do Ministério Público, Luiz Renato Topan, Nelson Rosenwald, e o Alberto Vilas Boas, que hoje é o nosso desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Há quanto tempo você já está em Belo Horizonte, em Minas Gerais? O nosso concurso foi em 1990. Antes de ser o procurador de justiça e coordenar as promotorias de conflitos agrários, você já trabalhou em várias áreas do Ministério Público? Frei Gilvander, eu tive uma passagem muito rápida pelo interior, porque naquela época os quadros do Ministério Público estavam bastante aquém, né? Então a carreira foi rápida. Em Belo Horizonte eu só trabalhei com direitos humanos. Então foram 6 anos na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, lutando, né, pelos direitos mais básicos dos cidadãos, que são, assim, dioturnamente violados pelo próprio Estado, e aqui vem as questões relacionadas à violência e ao arbítrio policial. Depois disso nós fomos a Procurador de Justiça, fiquei lá na Procuradoria por cerca de 3 anos e voltei para a área de direitos humanos, sentido lato, trabalhando com conflitos agrários desde o ano de 2001. 2000, então já são 11 anos. 11 anos em que nós tivemos a ideia de criarmos uma promotoria de conflitos agrários, que até então é inexistente no Brasil. Então foi iniciativa sua e dos companheiros? Foi uma iniciativa nossa, pessoal, acolhida na sua plenitude pelo então Procurador-Geral, o Dr. Nedens, Ulisses. Esse trabalho ele só foi ganhando fôlego e a gente, felizmente, através da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que
que pertenço a ela desde 2003, a gente conseguiu levar a outros estados da federação essa ideia de termos uma promotoria que tratasse dos conflitos coletivos pela posse da terra rural e lutasse pela reforma agrária, né? Que é uma política de governo rejeitada anos e anos, não colocada em prática, e aí vem os movimentos sociais tendo que romper cercas, tendo que se expor à segurança própria das suas famílias, das suas crianças, dos idosos, tendo em vista essa contumácia de nação estatal em uma atividade obrigatoriamente prevista na Constituição, que é a reforma agrária. Doutor Afonso, então não é em todos os estados que existem ainda promotorias de conflitos agrários, não? Não, do nosso estado tivemos na sequência o estado de Pernambuco, Acre, alguns outros estados já têm promotorias, mas também devido a esse trabalho intenso que fizemos pelo Ministério Público de Minas Gerais e na Comissão Nacional, nós tivemos votado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, votado a orientação para que os Ministérios Públicos de todo o Brasil, né? O Ministério Público brasileiro, ele criasse promotorias agrárias. Estamos ainda caminhando, mas é evidentemente que esse trabalho tem que ser correspondido com a criação de varas agrárias no país. E, aliás, eu já ia perguntar, você participou também da luta pela criação da vara agrária no estado de Minas Gerais? A vara agrária ela é criada como decorrência de uma luta da sociedade e dos movimentos, de todos aqueles, tenho certeza o senhor também, que lutavam para que, já que nós não temos uma política de reforma agrária, nós tivéssemos uma justiça agrária, né? Nós lutamos no país por termos uma justiça trabalhista, né? Hoje temos uma justiça menorista, vamos dizer assim. Nós temos uma justiça para a mulher na relação doméstica, mas até hoje, né, o que é fundamental para o Brasil, que é realmente a reforma agrária, que é muito mais do que luta sem terra contra a fazendeira, é muito mais do que isso, até hoje nós não temos ainda uma justiça agrária implantada. É porque certamente a questão da terra é muito delicada nesse país. Esse país vem deixando a discussão sobre essa questão fundiária e dos modos de produção para um plano inferior, né? E isso, evidentemente, vem causando problemas. Nós não temos justiça agrária, não temos ainda um Ministério Público totalmente agrário, não temos uma defensoria, mas nós estamos aqui para isso mesmo. E o latifúndio, pode saber, ainda que sejamos poucos, nós vamos enfrentá-lo. O latifúndio, ainda que extremamente produtivo, ele é extremamente prejudicial às pessoas, à natureza, ao país e ao mundo. Doutor Afonso Henrique, você já puxou uma cordinha que eu ia perguntar. Você tem uma intensa atuação, né, já há 11 anos, especificamente como procurador de justiça na área dos conflitos agrários, né, batendo por essa justiça agrária. Olhando assim, pela sua experiência nesses 11 anos, quais os principais pontos, você começou a tocar em alguns, mas quais os principais pontos para a gente ter um diagnóstico mais sensato dos conflitos agrários e da questão da reforma agrária, o latifúndio, a estrutura fundiária em Minas Gerais? Em resumo, Frei, a gente às vezes já conversa algumas questões sobre isso. A reforma agrária é uma necessidade para o Brasil. É burrice não fazer a reforma agrária. Esse papo aí de gente que falou, é coisa que passou, não dá para fazer mais. Não, até porque esse país só vai ser verdadeiramente grande na medida em que ele faça a reforma agrária. Os Estados Unidos fez a reforma agrária com guerra de secessão, o japonês fez depois da Segunda Guerra Mundial, foram países que se desenvolveram, e o Brasil, ele marca passo no seu desenvolvimento, porque ele não é capaz de enfrentar essa estrutura fundiária levada por um modelo colonial imperial, assim, específico de Brasil, e um dos poucos países do mundo que não fez reforma agrária. É burrice não fazer. Nós vamos ter problema de alimentos, nós não vamos ter alimentos daqui a um certo tempo. A nossa agricultura, ela está sendo tomada por monoculturas, né? Nós estamos voltando ao século XVII. E grande parte com interesse para exportação, né? Para exportação. Então, no século XVII, assim, se plantava cana. No Brasil, hoje, se plantar cana, seria moderno, né? E foi o modelo econômico que condenou o Nordeste àquela situação de subdesenvolvimento que sabemos. Um povo maravilhoso, terras maravilhosas, e nós temos o Nordeste naquela situação de não desenvolvimento, levado pela monocultura. Reforma agrária é muito mais que dar terra para trabalhador rural, é mexer nos modos de produção, é não utilizar o veneno
né, que comemos todos os dias, bebemos o veneno, a nossa água está sendo... O Brasil já se tornou campeão no consumo de agrotóxicos, né? Segundo dados, o país que mais consome agrotóxico no mundo, o agrotóxico também chamado de veneno, envenena as plantas, envenenam-se os animais que a gente acaba consumindo, né? Então a reforma agrária é muito maior do que isso. A sociedade brasileira precisa se conscientizar que esse país jamais será um grande país, né, se ele não fizer essa reforma agrária fundiária. E a análise, acompanhando de pertinho aí, profundamente comprometido com essa causa nesses 11 anos, você sente, qual é a análise em Minas Gerais? A reforma agrária está parada, andando devagarzinho ou para trás? Qual a análise que você está percebendo? A reforma agrária ela não ocorre ainda hoje no Brasil porque não há vontade do governo federal em fazer reforma agrária, né? Essa questão sequer foi colocada em debate quando da eleição para presidente da República. E, por outro lado, instituições como o Poder Judiciário, essas instituições não se apercebem da importância que tem em dar os primeiros passos para que uma reforma agrária ela seja feita até de uma forma invertida. Não é isso que queremos, né? É uma reforma agrária que passe pelo trabalhador rural, esse conflito é judicializado, e como consequência disso nós teríamos a política pública em socorro ao conflito que ocorreu. Diga-se, só há conflito agrário no Brasil porque os governos não fizeram a reforma agrária. Um governo que tentou fazer a reforma agrária no Brasil em 64 caiu por causa disso. Nós tivemos agora no Paraguai um presidente deposto porque a questão do latifúndio, do enfrentamento ao latifúndio, o enfrentamento da questão agrária. Essa questão é muito séria. Se nós não fizermos isso, não cuidarmos das nossas crianças, não cuidarmos do nosso meio ambiente, não projetarmos esse país socialmente para o futuro, jamais. Pode exportar o que for, pode ter o quê de balança comercial, esse país jamais vai ser grande. Ok, Afonso, a reflexão está muito boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo para a gente continuar daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o Dr. Afonso Henrique Miranda Teixeira, que é Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador das promotorias de conflitos agrários em Minas, formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é também membro da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já para continuarmos essa prosa aqui com o Dr. Afonso Henrique. Fique aí, voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando o Dr. Afonso Henrique Miranda Teixeira. Dr. Afonso Henrique Miranda Teixeira é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é coordenador das promotorias de conflitos agrários em Minas e também é membro da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Doutor Afonso Henrique, no final do primeiro bloco, você estava fazendo uma análise dos conflitos agrários em Minas e começou a tocar sobre a postura do judiciário. Eu lhe pergunto, dá para dizer que, via de regra, salvo exceções, a postura do Poder Judiciário e dos seus operadores em Minas e, de forma geral, no Brasil, está sendo incondicional no trato dos conflitos agrários? O direito agrário, Frei, ele tem a sua base, né, na Constituição Federal e, em especial, nesse artigo 186, que disciplina que a propriedade, para cumprir a sua função social, ela tem que produzir, tem que respeitar as leis ambientais, gerar o bem-estar para aquelas pessoas que ele vive e que também não ocorra tensão, violência. Esses vetores da chamada função social é que deve orientar a prestação jurisdicional, o trabalho do juiz. Na medida em que isso não ocorra, nós estaríamos sim diante de decisões judiciais que violam diretamente, não é nem reflexamente, diretamente a Constituição e por isso inconstitucional. Então, em Minas Gerais, nós tivemos a passagem de 2 juízes, que eu gosto até de fazer esse registro, que é o doutor Oswaldo Firmo e o doutor Renato Dresch. O doutor Oswaldo até é desembargador agora. Passagem pela Vara Agrária. Passagem pela Vara Agrária, uma passagem profícua, eficiente. Deixaram nessa Vara Agrária assim, um trabalho digno de registro, né? Nacionalmente reconhecido. Esse trabalho apontou que é possível nós tratarmos os conflitos agrários com a técnica legislativa e com a sensibilidade que todo juiz deve ter, até porque sentença vem de sentir. Exatamente. Doutor Afonso Henrique, você tem acompanhado de pertinho, né, muitos conflitos agrários. Um deles, eu gostaria de que você comentasse um pouco, traz as principais informações, aquele grave massacre lá de Felisburgo, que aconteceu no dia 20 de novembro de 2004, já se vão 8 anos, né? Nenhum julgamento aconteceu, nenhuma punição, inclusive o Adriano Chafik continua solto, e agora parece que está marcado para 17 de janeiro de 2013 o julgamento do mandante Adriano Chafik, né? Você que estava lá vendo e acompanhando de pertinho, quais são as principais informações que você acha que a sociedade não precisa esquecer para que aconteça justiça, que ela não seja um caso a mais impune? Porque do jeito que está, nem a fazenda foi ainda desapropriada para fins de reforma agrária lá em Felisburgo, né, no Vale de Jequitinhonha. Frei, o caso de Felisburgo, o senhor conhece bem, nós tivemos ali um conflito agrário marcado por ocupação de terras públicas, né, dentro das chamadas terras devolutas, parte da fazenda. Se comprovou que não era só terra privada, né? Com sentença judicial. E também um conflito que foi, evidentemente, ele foi realçado por crimes bárbaros cometidos nesse dia. Eu estive lá no dia seguinte ao do massacre de Felisburgo. Foram 5 mortes e 12 feridos. 5 mortes, então são 5 vítimas fatais e 12 vítimas de tentativa de homicídio. Pluralidade de réus. O processo ele foi desmembrado em vários outros, alguns recorrendo, outros não, fazendo o trânsito em julgado da sentença de pronúncia em relação a alguns réus e outros até então identificados, não, com recursos e processos que foram estendidos em especial ao STJ. Mas a nossa luta de Ministério Público foi sempre vigilante ali. Nós temos hoje, em Belo Horizonte, esses processos desaforados para essa comarca, sem qualquer condição de se realizar julgamento justo na comarca de Jequitinhonha. Esse foi, você considera um fato importante?
desaforar e fazer o julgamento em Belo Horizonte, não lá. Perfeito. Pertinho. É fundamental para que a gente tenha a possibilidade de um plenário, que a gente tenha uma discussão processual, técnica, ampla, com base naquilo que foi coligido, as provas que foram coligidas, mas perante a um conselho de sentença que não seja marcado por essa questão que envolve as oligarquias locais. Temos esperança que o povo de Belo Horizonte vá fazer justiça nesse caso. E não temos dúvida de que aquelas pessoas foram barbaramente assassinadas e que os seus agentes mereçam e sejam condenados às penas que efetivamente cada um vai caber. Doutor Afonso Henrique, não parece muito estranho onde 5 tombaram na luta e o governo federal, as autoridades, não ter ainda liberado aquela fazenda para fins de reforma agrária? Porque até agora é um pré-assentamento e está um questionamento na justiça aí, não é? O governo demorou muito em decretar essa fazenda. Né? Decretar a desapropriação. A desapropriação. Demorou muito, ele foi muito tímido na ação dele de exercer o seu dever de desapropriar. Porque é o dever do Estado desapropriar áreas que descumprem a função social. Essa tinha descumprimento na área ambiental, tinha descumprimento pela violência no campo, demorou muito. Esse processo se arrasta e hoje ele tem óbices na Justiça Federal, né? Mas a gente tem a esperança, porque não é possível que uma terra que produza menos um pouco seja desapropriada. E aquela onde que foram jorrados, que foi jorrada, né? Toda aquela quantidade de sangue, humilhações e tristeza, ela ainda fique em poder daqueles apontados como autores dos bárbaros crimes. Doutor Afonso Henrique, você tem tido a alegria e a responsabilidade de acompanhar conflitos agrários, não só no campo, mas, por exemplo, porque aqui em Belo Horizonte, você como procurador de justiça, está acompanhando também a situação, o conflito da ocupação comunidade Dandara, que aconteceu começou na madrugada do dia 9 de abril de 2009, já são 3 anos e 5 meses, né? E é uma proposta de um assentamento rural-urbano, né? Até porque começou também com o MST, né? Aliás, o MST que está como réu lá no processo, né? E até é difícil assim, você percebe, é difícil hoje estabelecer os limites entre o que é rural e o que é urbano? Esse conflito ele nasce com o movimento dos trabalhadores da Sem Terra, o MST, sabidamente, reconhecidamente nacionalmente, um movimento que luta pela terra, né? E quer dar a essa terra uma destinação, em especial para a agricultura familiar. E esse conflito ele nasce com essa característica, numa área ainda que registrada como rural, mas numa área muito próxima ao centro urbano de Belo Horizonte. Uma área grande, né? 33 hectares. Grande. Estava totalmente abandonada. E a gente sempre identificou nessa ocupação do caso Dandara a possibilidade de um desenvolvimento daquilo que a gente sempre sonhou também, que é uma agrovila urbana. A produção de alimentos aqui dentro, e não a produção de arranha-céu, a produção de cimento, de concreto, né? A produção de projetos de arquitetura, não. Vamos fazer projetos para o ser humano. Esse ser humano que quer ter a horta dele, quer ter uma horta comunitária, para que abasteça essa cidade. Eu tenho uma esperança muito grande, Frei, que a gente ainda vai ver aquelas pessoas ali morando com dignidade naquele local, né? E produzindo alimentos que ainda não sejam aqueles que vá à nossa mesa, não sejam especificamente, a gente vai ter aquela ideia de que a gente vai estar ali se alimentando de produtos sem agrotóxicos, sem aquilo que causa diversas doenças, como apontado, como câncer, né? Comendo alimento por aquelas mãos que, empunhando bandeira, né? Lutaram no Poder Judiciário, lutaram pela terra. E o Estado brasileiro, ele tem que dar apoio a essas pessoas para que elas possam efetivamente desenvolver esse projeto que é magnífico, é brilhante, é tudo que a gente gostaria de ver, não só naquela área, mas como outras, né? Vida, não aguento ver concreto mais. Exatamente. Doutor Afonso Henrique, você também tem a tarefa, né, de está acompanhando a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Qual
são os desafios que estão sendo enfrentados pelos movimentos populares do campo, as pessoas de boa vontade, ou quais os desafios que você sente que precisam ser, de forma arrojada, abraçados para se de fato combater a violência no campo? Quais são as principais causas e como você vê que devem ser os principais remédios? Olha, o maior desafio dos movimentos rurais hoje no Brasil é a própria existência desse movimento com a sua pegada forte de luta por direitos fundamentais. A farsa do governo federal, essa farsa do governo federal conduziu a muitas lideranças a uma situação até de morbidez. O caso reforma agrária no Brasil passa por políticos, passa por partidos, isso é muito maior. Se o partido ou o governo atual não faz reforma agrária, ele precisa ser enfrentado. Essa é a causa essa com certeza é uma das causas da violência, porque é o próprio governo se negando a caminhar com esses trabalhadores. O agronegócio tem todos os recursos, a agricultura familiar não. Essa com certeza é a maior violência. E aí vem a criminalização e vem a situação, evidentemente, de serem colocados assim, bem abaixo do nível de dignidade da pessoa humana. Essa é a maior violência de todas. Doutor Afonso Henrique, nosso tempo está quase terminando, mas assim, você falava no primeiro bloco que o eixo da sua atuação, aí como procurador, coordenando as promotorias dos conflitos agrários, é a questão da construção da justiça agrária, né? Os movimentos ambientalistas dizem, nós temos que procurar, nós estamos lutando por justiça ambiental. Quem está lutando por reforma agrária, justiça social. Elas têm que andar casadinhas assim? Ou, em outras palavras, sem justiça agrária não teremos justiça nem na cidade, nem paz, nem preservação ambiental, é por aí? Sim, a justiça agrária ela comporta análises no plano do meio ambiente, no plano ambiental, no plano da infância e da juventude, no plano da educação. A reforma agrária ela abrange direitos fundamentais nas suas mais variadas vertentes. A justiça agrária pode prestar um serviço fundamental, na medida em que ela tem todos esses vetores e essas linhas de atuação. Só com justiça agrária parece que a gente vai caminhar alguma coisa para a reforma agrária no Brasil. Doutor Afonso Henrique, nosso tempo infelizmente esvaiu. Foi um prazer entrevistá-lo aqui. Já fica desde já o convite para você voltar aqui mais para frente, tá? Nós entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética o doutor Afonso Henrique Miranda de Teixeira, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é coordenador das promotorias de conflitos agrários, formado em Direito pela UERJ e é também membro da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Agradecemos de coração a você, telespectador, telespectadora, que nos honra com sua atenção. Agradecemos a coordenação aqui da TVC BH, aos funcionários daqui e a todos. Obrigadão e até o próximo programa, com a graça de Deus.